Olha, existem várias maneiras de contar a história. Agora, o essencial para todas elas é que você goste da história que você está contando, que você acredite nela. Quando você está contando uma história, por mais absurda que essa história seja, ela tem que parecer verdadeira. Só assim que ela pega o leitor. Existem muitas maneiras, todas válidas, desde que você faça bem. E para você fazer bem, você tem que estar segura daquilo que você está fazendo, você tem que estar gostando daquilo. É lógico que uma professora não pode ter 360 histórias para contar, como eu contei o Kibungo para vocês no primeiro encontro. Agora, tem certos cuidados que a pessoa tem que tomar que valorizam muito a contação. Por exemplo, a coisa mais perigosa do mundo é você pegar um livro que você não conhece e começar a ler. Porque você não conhece a história pode te encantar e você vai encantar o autor. Como ela pode te desagradar e com isso você vai desagradar o autor. E outra coisa, mesmo que o livro seja belíssimo, você está lendo e você não sabe que a frase continua na página seguinte. Então você dá uma pausa onde não tem que ter. E você não pega o ritmo da leitura se você não tiver intimidade com a história. Então qualquer que seja a prática de você contar, você tem que estar íntima dela. E outra coisa é o seguinte, a gente tem que ter sempre na cabeça que a contação de história estimula a imaginação. Então se fica muito óbvio, você está tolhindo essa imaginação. Então, por exemplo, se para contar a história de princesa eu tenho que me vestir de princesa, não, nada contra. Você está fazendo um teatro. Mas a contação de história, o que tem que ser a grande estrela da contação, tem que ser a história. Tudo que você fizer que chame mais atenção para você do que para a história, para mim, por exemplo, não é válido. A melhor maneira de contar a história, gente, é contar da forma mais natural possível. Se você é uma pessoa que fala com as mãos, você vai contar a história com mais gestos. Se você é uma pessoa que fala menos com a mão, você vai contar a história com menos gestos. Agora, não há uma maneira correta de você contar a história, mas existem coisas que atrapalham a história, assim como tem, que empobrecem a história, melhor. Assim como tem coisas que enriquecem a história. O que empobrece uma história? O excesso de A criança detesta a casinha do menininho bonitinho, não precisa disso. Você não conhecer a história e você não dá ritmo à história. Tem histórias que pedem que em certo momento você conte mais depressa, em outros momentos você conte menos, conte mais devagar. Por exemplo, você tem sempre que fazer uma atividade depois da história. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a gente não vai no cinema ver um filme que você não quer nem falar sobre ele, você quer pensar sobre ele. Com a história é a mesma coisa. Então existem recursos que empobrecem e recursos que valorizam a história. O que valoriza a história? Valoriza a história é você deixar ela brilhar e não você, como eu já disse. Outra coisa, você gostar dela, passar esse entusiasmo. Terceira coisa, contar a história pela história. Se ela pedir alguma atividade depois, ótimo, mas não pode haver a obrigação de ter sempre uma atividade. Eu tenho uma experiência muito interessante. Uma vez eu estava falando sobre isso numa oficina de contação de história e uma professora me disse: oh meu Deus, agora é que eu sei, porque eu tenho um aluno que sempre que eu vou contar uma história, ele diz: ai meu Deus, vou ter que desenhar. Por quê? Porque ela sempre pedia que eles fizessem um desenho depois da história. E ele não queria, ele gostava da história pela história. Então a gente tem que estar sempre atento para saber que a história é o grande foco e não a gente.